Olá, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você está aqui comigo nessa tarde para participarmos desse momento de live, desses 21 dias do nosso jejum. Nós estamos fazendo o projeto Uma Família, Uma Missão e estamos lendo o livro do pastor Wilson, esse livro aqui. Se você ainda não adquiriu o seu, você pode adquirir o seu com o seu pastor, amém? Procure o seu pastor e pede para ele o livro para você adquirir o seu. E nesses 21 dias, nós temos dois objetivos. O primeiro deles é a salvação de vidas, né? Falarmos de Jesus para outras pessoas, para que pessoas venham ser salvas. Mas também temos um outro objetivo. Qual é o outro objetivo que a gente tem como igreja nesse tempo? Entender qual é o nosso papel como igreja, qual é o seu lugar na vida da igreja, qual é o seu papel como membro do corpo de Cristo. Você sabe qual é o seu papel como membro do corpo de Cristo? Hoje nós vamos ler o capítulo 4, que fala sobre o alvo do propósito. Mas antes da gente falar sobre o capítulo 4, faz um favor para mim. Tá vendo esse aviãozinho bem aqui, ó? Então, pega esse aviãozinho aí, manda ele para todo mundo da sua igreja. Amém? Você que está entrando aqui na live, Letícia, que eu já vi aqui, Gracirene, Marcos, envia para todo mundo da igreja. Porque o nosso objetivo, através dessa live, é que outras pessoas, parte da igreja, ouça qual é o papel delas na vida da igreja. Vou te dar esse tempinho aí, combinado? Enquanto você está enviando, fala aqui para mim, você está lendo os capítulos, está fazendo parte da leitura, junto com a sua célula, junto com a sua igreja? Amém? Giovana, tô te vendo aqui, Giovana. Que bom te ver por aqui também, viu? Nesse projeto, Uma Família, Uma Missão, hoje nós estamos no 4º dia. Ontem nós falamos sobre a carreira que nos está proposta. E hoje nós vamos falar sobre o alvo do propósito divino. Você sabe qual é o alvo do propósito divino? Você sabe o que o Senhor quer fazer na nossa vida? Qual é o alvo de Cristo para nós? Aonde Ele quer chegar com a nossa vida? O que Ele quer fazer da nossa vida? Você sabe qual é? Eu vou ler para você 4 textos bíblicos. Mas antes eu quero saber, você já enviou? Já mandou aí esse aviãozinho para os membros da igreja? Para os irmãos da igreja? Quero cumprimentar aqui os pastores, pastor Jean Veras, pastor Célio Mendes. Fala com as esposas de vocês para ouvirem também. Amém? Cadê as pastoras? Onde elas estão? Eu sei que é hora de almoço, eu sei que tem hora de colocar a criança para a escola, mas nada impede de ouvir a palavra de Deus. Amém? Ouvir é a melhor parte. Amém? Então vamos lá. Romanos 8, 29 e 30 diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Efésios 4, 13 e 14 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não havendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Filipenses 3, 13 e 14 diz: Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém? Que textos poderosos, não é verdade? Que bênção poder ter a palavra de Deus como essa referência, esse guia, essa direção para as nossas vidas, para nos direcionar no propósito de Deus, para nos direcionar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes a gente se pergunta, fica se questionando qual é o propósito de Deus, o que o Senhor quer que eu faça, e achando que a gente tem que fazer coisas naturais, que o propósito dele se cumpre em fazer coisas naturais, mas o alvo do propósito divino é um. Qual é o alvo do propósito divino? É que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que esse é o principal alvo. E fazer parte da família de Deus, ser parte da família de Deus, é uma coisa que é sobrenatural, transcende, é maior do que tudo. Se você for parar para pensar em como é a sua família e tentar usar esse parâmetro para ser família de Deus, esquece. Vou te dizer logo, esquece isso, porque não é isso, não é esse o padrão divino para sermos família de Deus. Mas é um padrão que é inimaginável. Não tem como a gente imaginar ser família de Deus. E essa nova família, a família de Deus, além de viver e de ter um padrão superior, ela sempre tem uma surpresa a mais para você. Escreve aí, já que você está aqui comigo, escreve aí: a família de Deus sempre tem uma surpresa a mais. Você quer saber qual é essa surpresa a mais que tem para mim e para você? Vou te dizer que eu já li. Nesses textos que eu li aqui, de Romanos 8, Efésios 4, Hebreus 12, Filipenses e Timóteo, eu já li. Eu já li qual é essa surpresa, esse bônus que o Senhor tem para mim e para você. Qual é esse prêmio? Há um prêmio reservado para nós. E é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu e você somos chamados para ser, sabe o quê? Completamente iguais a Jesus. E isso não é uma coisa que é de agora, não. Não é algo que o pastor está falando para a gente agora. Não é algo que a gente está inventando para esse tempo, não. Não, isso é algo que é eterno. Deus já tinha esse plano. Lá em Gênesis, lá no início fala que Deus, quando ele formou o mundo, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso aí já é a proposta que o Senhor tem para você. O propósito que o Senhor tem para você. Qual é o propósito que o Senhor tem para mim e para você? Ser igual a Jesus. E eu vou abrir um parêntese aqui para falar de algo que todo mundo que me conhece assim há muito tempo, né, desde a minha infância, as pessoas dizem que eu sou muito parecida com a minha mãe. Ou em algum momento, meu marido gosta de dizer isso às vezes, que eu sou igualzinha a meu pai. E a gente pega
quando ouve alguém dizer, né? Ah, você é igual à sua mãe, ou ah, você é igual ao seu pai. A gente pega e olha só o natural, não é verdade? A gente só tem aquela visão das coisas naturais, daquilo que às vezes incomoda a gente não quer ser igual, daquilo que a gente julga como não sendo tão bom assim, e aí a gente fica às vezes indignado porque fala assim, nossa, não quero ser igual. Ou às vezes você olha as coisas boas e fala, uau, eu estou igualzinho à minha mãe, eu estou igualzinho ao meu pai, isso é muito bom. O propósito de Deus, o propósito divino de Deus, para mim e para você, o alvo dele é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Você quer ser semelhante a Jesus? Deus, quando ele nos salvou para esse propósito, para nos fazer semelhantes a ele, com esse propósito de vivermos uma vida semelhante a ele. Mas a nossa vida, aquilo que a gente vive, porque nós somos seres naturais, amém? Nós temos uma carne, nós somos um ser triuno, não é verdade? Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Mas não quer dizer que isso aqui é que está reservado para mim, não. Lembra, eu falei, eu e você somos um ser espiritual. E porque nós somos espirituais, nós podemos ser iguais a Jesus. E há 4 razões para que eu e você sejamos como Jesus. Você quer saber? Escreve aqui para mim. Conta para mim que eu quero saber quais são essas razões. Me dá justificativas para que eu seja como Jesus. Me diga por que eu devo ser como Jesus. Você quer saber? 4 razões para eu e você sermos como Jesus. A primeira delas é que Jesus, ele é a joia de maior valor. E isso você não vai negar, é claro. Com certeza você vai concordar comigo que Jesus é a joia de maior valor. E em Jesus reside toda a plenitude divina. Então, para que eu e você sejamos iguais ao Senhor, nós temos que ser iguais a Jesus, porque nele está tudo aquilo que nós precisamos ser. Tudo é por causa de Jesus, tudo é feito por ele, tudo é para ele. E eu e você somos feitos para a glória de Deus, amém? Eu e você somos feitos para sermos desse padrão, de vivermos uma vida nesse padrão, de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse padrão que é elevado, um padrão de caráter, de santidade, de pensamento, de sentimento, de postura, de atitude, de justiça de Deus. Eu e você somos chamados para viver isso, para sermos semelhantes a Jesus. Mas há uma segunda razão também, porque eu e você precisamos ser como Jesus. Sabe qual é? É que Jesus, ele é um noivo. E eu e você somos a noiva. Amém? Você concorda comigo que nós somos a noiva? A igreja é a noiva. E o casamento, ele já foi oficializado. Foi oficializado por Deus. Deus Pai desde a eternidade passada. E o problema é que a noiva, ela adulterou no jardim. E fugiu com o enganador. Foi deformada por essa convivência e hoje ela precisa ser restaurada. Precisa ser purificada. Precisa ser glorificada. Afinal, a noiva precisa ser idônea. E para que esse casamento divino flua, ela precisa ser assim, de uma forma idônea. Para que esse casamento seja harmônico, prazeroso, satisfatório. Terceira razão, por que eu e você precisamos ser como Jesus? É porque ser como Jesus é a única forma. Escreve isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Ser como Jesus é a única forma de não sermos mais enganados novamente pelo diabo. A única garantia
que temos de ficar firmes, de não sermos mais enganados, é de sermos como Jesus. Aleluia, amém? Eu e você podemos ser como Jesus. E a quarta razão, porque eu e você precisamos ser como Jesus, é que no reino de Deus não pode haver vários pensamentos, vários princípios, vários valores, várias ênfases. O reino de Deus é um reino completamente harmônico. Se tem uma coisa que às vezes a gente se pega na nossa família, eu digo, a gente, eu e você, é quando alguém discorda daquilo que a gente está pensando, sim ou não? Às vezes há uma discordância, há um desentendimento, e aí a gente precisa cuidar para que não fuja da harmonia, para que haja um bem-estar comum. Então a gente acaba cedendo ou mudando, mas no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, é necessário essa unidade. A palavra de ordem nos céus é essa, unidade. Somente sendo como Cristo estaremos aptos a reinar com Jesus na eternidade. Você quer reinar com Jesus na eternidade? Quer? Eu quero. Para isso a gente precisa ser como Jesus. Sermos iguais a Jesus. Vivermos uma vida de transformação. A palavra de Deus fala, né, desse processo de transformação que eu e você devemos passar. A palavra de Deus nos lembra que a nossa alma ela precisa ser transformada. Olhar, quando a gente fala, o texto fala de olharmos firmemente para o Senhor, de quando nós temos os nossos olhos fixos, voltados para Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos assim, nós somos transformados. Precisamos olhar para o Senhor firmemente, porque quando nós olhamos para Jesus, nós somos transformados. Eu comentava na aula do curso de maturidade da semana, falando sobre transformação da alma, e a gente estava falando exatamente sobre o texto que fala de termos os nossos olhos desvendados, né? Para a gente ver o Senhor, para a gente conhecer o Senhor, para discernir ao Senhor, a gente precisa ter os nossos olhos desvendados. 2 Coríntios 3,18 fala isso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Aí ele continua dizendo, somos transformados de glória em glória. Quer ser igual a Jesus? O que você e eu precisamos fazer? Precisamos ter os nossos olhos descobertos, desvendados. Olharmos a Ele, contemplarmos ao Senhor, como a gente se contempla no espelho, e vermos nele aquilo que Ele quer que nós sejamos. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Para quê? Para sermos como Ele é. Esse é o alvo, é o propósito de Deus. Ele quer que eu e você sejamos como Ele é. Eu e você sejamos como Ele é na nossa casa. Eu e você sejamos como Ele é no nosso casamento. Eu e você sejamos como Ele é na criação dos nossos filhos. Esse é o propósito de Deus. Porque quando eu e você somos iguais a Jesus, isso se torna poderoso demais. E ao nosso redor, todos passam a ver em nós, não a nós mesmos, mas ver ao Senhor. E é isso que faz as pessoas se converterem ao Senhor, terem essa mudança de vida. Não foi assim que você se converteu? Porque você viu em alguém a vida de Deus? Por isso que eu e você precisamos ser transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Jesus, ele é a verdade que é maior e subsiste a todas as mentiras e o engano do diabo que foram ensinados a nós por esse mundo. Porque o mundo diz que vai ser impossível eu e você sermos como Jesus.
O mundo diz que ser transformado, não, tem que ser transformado do meu jeito, não de outros jeitos. Quando a palavra de Deus fala que a gente precisa ser transformado, é porque a gente precisa mudar o nosso pensamento. Abandonar aquilo que é nosso, que é do nosso pensamento, para sermos exatamente como Ele é. Permitir que essa renovação aconteça na nossa mente, na nossa alma. Isso é permitir que o Espírito Santo, Ele mesmo, faça essa mudança em nós. Assim, eu e você somos transformados à imagem e semelhança de Jesus, quando eu e você permitimos que o próprio Espírito Santo faça essa transformação em nós. Porque se eu e você tentar fazer, nós não vamos conseguir. Há muita coisa humana, e essas coisas humanas no nosso braço, na nossa força, a gente não consegue fazer essa mudança dos nossos pensamentos, dessas coisas. Mas se eu e você tivermos a nossa mente transformadas pelo Espírito, permitir que o Espírito Santo faça essa obra em nós, então eu e você seremos iguais a Jesus. Tudo que o homem consegue fazer é obra humana. Tudo que o homem faz é obra humana. Mas ser como Jesus, isso não é algo humano. Isso é uma obra divina. Somente o Espírito é poderoso o suficiente para fazer essa obra. Somente o Espírito pode fazer essa transformação na nossa vida. A nossa mente, nosso pensamento tem que ser elevado a isso, a desejar viver essa transformação, a desejar que o próprio Senhor faça em nós, transforme em nós, anule os pensamentos, os sofismas, as mentiras que estão em nós. É deixarmos que Ele faça o que Ele quiser de nós. Ele é a joia de maior valor. E sermos como Ele é sermos como essa joia de maior valor. A minha parte, a minha cooperação nessa obra é apenas uma. Eu e você precisamos fazer apenas uma coisa: abraçar a carreira que nos está proposta. Olhar firmemente para o alvo. Qual é o alvo? Olhar firmemente para Jesus e permitir que Ele faça essa transformação em nós. Simples assim, não é verdade? Simples, mas também é poderoso. E vai ser uma mudança para toda a eternidade, com efeito para toda a eternidade. É um desafio, sim, é um desafio, mas é possível. Se nós já somos feitos à imagem dele, nós podemos ser iguais a ele. Amém? Você crê nessa verdade? Que você pode ser igual a Jesus? Quero ler de novo o texto de Romanos 8, 29 e 30, porque eu acho esse texto poderoso. E eu quero que você medite nele no restante desse dia, que você pense nisso. O texto de Romanos 8, 29 diz: portanto, aos que de antemão, há muito tempo, conheceu, também os predestinou. Eu e você estamos predestinados a ser conforme a imagem de seu Filho. Para quê? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Quero, antes de orar por você, quero declarar a confissão. E eu não sei se você está com o seu livro aí para poder acompanhar comigo a confissão, mas eu quero que você
Aonde você está agora? Que você possa repetir comigo essa confissão. Repita comigo assim: eu nasci para ser como Jesus Cristo. Essa é a glória suprema da minha nova vida. Fui salvo para isso e abro meu coração para ser transformado, para essa transformação. Estou disposto a rejeitar tudo que atrapalha essa transformação e a aceitar tudo o que coopera para que o Espírito Santo faça essa obra extraordinária na minha vida. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, que precioso é ser amado pelo Senhor. E que precioso é poder sermos, ó Deus, a imagem de Jesus. Senhor, eu oro nessa hora para que haja em nós esse entendimento, essa revelação, que o teu propósito para as nossas vidas é sermos semelhantes a Jesus. Que é possível sermos semelhantes a Jesus. Que podemos abrir mão da nossa vontade, daquilo que aparentemente parece ser prazeroso. Abrir mão, Deus, daquilo que é nossa vontade para vivermos a tua vontade para as nossas vidas. Porque isso tem propósito eterno. Porque isso tem valor para a eternidade. Sermos como o Senhor é. Senhor, nos ensina, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, para que possamos viver exatamente o alvo do teu propósito para as nossas vidas. Para que não venhamos a desviar de um lado ou outro, mas que possamos permanecer com os nossos olhos fixos, voltados para o Senhor, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Transforma a nossa mente. Clamamos para que o Espírito Santo opere essa transformação em nós. Gere esse convencimento, gere essa mudança da nossa mentalidade, para que sejamos iguais a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de ter compartilhado esse capítulo com você. Quero dizer para você que falou muito ao meu coração. Aliás, a leitura desse livro tem sido poderosa, amém? Tem sido bênção para a sua vida? Você consegue colocar aqui para mim? Eu queria saber se tem sido bênção para a sua vida. Tá te abençoando? Fala aí para mim que eu quero ver. Deixa eu ver quem é que vai ser o primeiro a dizer se está abençoando. Amém, Adriana. Que bênção que está te abençoando. Fico feliz. Amém, Pastor Célio. Amém, Francisca. Amém, Marcela. Glória a Deus. Amém, Ana. Amém, Heloísa. Amém, Pastor Jean. Amém, Jeane. Amém. Fico feliz, viu? Muito feliz de saber que assim como eu tenho sido edificada, você também tem sido edificado. Nós vamos entender. Amém, Cleo. Amém. Nós vamos entender o real propósito de Deus para a nossa vida. E hoje a gente já falou um pouquinho dele, que é ser semelhante a Jesus. Há uma carreira proposta. Vamos percorrer essa carreira de sermos semelhantes a Jesus. Amém? Amém. Também te amo, Marcela. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um restante de dia poderoso, abençoado, cheio da vida de Deus, com oportunidades para ser semelhante a Jesus. Que você possa aproveitar as oportunidades do dia de hoje para ser semelhante a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Até logo. Hoje eu estava por aqui, né? Mas amanhã o pastor Rodrigo tá de volta. Amém? É que ele tá em voo, né? Não podia fazer a live. Aí eu vim aqui estar um pouquinho com vocês. Aproveitar e vou dizer que amanhã, sexta-feira, às 19h30, eu vou estar lá na Igreja de Cristo em Buriticupu.
Então, se você tá pelas redondezas ali e consegue estar comigo, vai ser uma bênção ver você lá na nossa conferência de mulheres, lá em Buriticupu. Amadas do Pai. Amém? Te espero lá, então, se você pode estar comigo amanhã, lá na Igreja de Cristo, em Buriticupu. Que Deus abençoe sua tarde, que você tenha uma tarde cheia do favor do Senhor, ainda mais favorecido. Que Deus te abençoe.